Não assiste o programa, tá vendo? Acabei de Tô saber esperando. que não assiste o programa. Dito isso, palpite, Não, dito filho. isso é hora do palpite, já é hora do placar. Dito isso, dê um palpite para esse jogo. Você quer o meu palpite? Olha, não assiste a gente, aí que a gente vê, tá vendo? Cuidado com esse palpite do Elton, hein? Sim, Porque ele eu tava não erra? esperando a sua opinião. Não, dito isso, Elton Serra. Dito isso, Flamengo 2, Corinthians 0. O 2-0? Breiler. 3-1 Flamengo. Rapaz, tá feia a coisa no Corinthians, hein, presidente? Vai dar uma moral pro Corinthians? Vou dar. É uma guerra 1-1 para segurar essa guerra. Ganhar é muito difícil. Um pontinho ali, O não dá. Cristiano tá chateado com esses placares. sei. Eu vou diminuir E eu ainda cheguei a dar um exemplo, né? Vai que ele chega, ganha de 2-0, depois ele vai lá e então, vai falar não sei o quê o placar, e eu não ia tal. nem pedir. Não, mas, sei lá, 1-1 aí para deixar lá em cima embolado. Quem ganhar de Botafogo e Fortaleza vai ficar feliz da vida e o Flamengo... Aí o Tite já não vai ficar tão feliz. Sei lá. Eu vou ficar nesse meio do caminho aí. Nem 2 de diferença, nem empate. 2-1 Flamengo fora de casa pra gente ver o que acontece. Ó, daqui a pouco eu vou falar mais do Campeonato Brasileiro. A gente ainda vai projetar outros jogos. Salve, salve nação, vídeo top, tudo que você precisa saber tá aqui neste vídeo. Cara, domingo tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena às 4 da tarde. Sabe quem está no bid? Sabe quem? Os dois, cara, Alexandro e Alcaraz estão já no bid. A CBF já publicou, Flamengo já pode escalá-los contra o Corinthians domingo, se assim o Tite quiser, tá bom? Então é o seguinte, separei aqui pra vocês esse corte bacana do programa ESPN FC, tá bem completão, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, no final eu trago tudo aqui para você, a provável escalação do Flamengo para jogar contra o Corinthians. Simbora! Até para te colocar de volta nesse papo, é curioso o futebol, né? Porque apesar de tudo isso que a gente está dizendo aqui, a expectativa é que o jogo contra o Flamengo não seja um jogo fácil para o Flamengo, que tem maior nível técnico, porque também tem seus desfalques. Até porque aconteceu o seguinte, o Emiliano já deu o recado do que é esse jogo e do que é o espírito para essa competição. Vamos ouvir o Emiliano para a gente abrir com o Elton o Corinthians e Flamengo que se aproxima. Jogar cada 4 días no es fácil, entonces acho que no íbamos a brigar hasta donde podamos, pero siempre tratando de poner lo mejor que está físicamente. Y sabemos que la prioridad para nosotros es el Brasileirão. Entonces acho que eso hoy tocó polpar por una cuestión obvia, que tenemos una final el domingo. Y sí, es verdad eso. Mas a gente está en Sudamericana ainda brigando. En Copa Brasil a gente está vivo. Y ahora falta el domingo, vamos a tener una final. Y va a ser una guerra. Va a ser una guerra. Entrar ahí, el Chimi lo sabe, nós lo sabemos. Y vamos a hacer un grande juego, no ten duda de eso, porque el grupo está preparado para eso. Está mentalizado, que sabe que tiene una guerra para brigar. Y cuando você juega este tipo de final, sabe que es vida o muerte. Entonces el Chimi se va a preparar para eso. É engraçado, todo time joga contra o Flamengo como se fosse uma final, né? A Copa Flamengo, né, cara? O Elton é curioso, né? Porque esse discurso geralmente é feito para os mata-matas. Agora ele é feito num ponto corrido contra o Flamengo, que em tese é um adversário que tem o favoritismo. Vamos ter que avaliar aqui todos os desfalques, todos os recém-chegados. E aí eu quero te ouvir, porque eu acho que essa declaração do Emiliano é o jogo da vida do Corinthians mesmo e muda o espírito da equipe. É porque você olhar agora para a tabela do Corinthians, o Corinthians tem tido poucos confrontos diretos, porque o Corinthians é o 18º e com jogos a menos com relação a algumas equipes que estão acima dele. Então o jogo contra o Flamengo, esquece essa questão de tirar pontos de equipes que estão ali próximas. É buscar 3 pontos contra o adversário que está na parte de cima da tabela. No primeiro turno, se lembrar também que foi uma guerra para o Corinthians perdeu aquele jogo para o Flamengo no primeiro turno no Maracanã, perdeu por 2-0. O Flamengo jogou sem o Arrascaeta, o Flamengo jogou com o Gerson,
que o Tite até, a partir dali, passou a consolidar o Gerson, muitas vezes como um meia pelo lado direito, né? Naquela partida ele jogou aberto pelo lado direito. O Everton Cebolinha ainda era titular desse time. O Pedro fez gol, depois saiu sentindo. O Lohan foi titular, né, naquele jogo, como meia no lugar do Arrascaeta. E o Flamengo jogou bem para vencer o Corinthians. Era outra gestão, era outro técnico, era um time que jogava de uma maneira diferente. O Corinthians jogava com o Antônio Oliveira muitas vezes com 3 zagueiros, mas o Flamengo venceu e venceu com autoridade aquela equipe. De lá para cá, Dani, mudou alguma coisa no Corinthians para que a gente olhe para esse jogo e diga, não, agora vai ser diferente, agora o Corinthians vai jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não, né? O discurso é justamente por conta disso até. Eu acho que a família Dias, como eu tenho chamado a comissão técnica do Corinthians, né, o Emiliano Dias, o Ramon Dias, eles têm tocado nessa tecla um pouco mais da atmosfera do que do jogo jogado em si, porque eles sabem que é isso que vai fazer diferença no jogo contra o Flamengo, que mesmo muito desfalcado, é tecnicamente melhor, é um time mais organizado, é um time que obedece taticamente... obedece melhor, né, taticamente em relação ao Corinthians o que o seu técnico pede. São jogadores que já conseguem, mesmo perdendo algumas peças, entender o sistema, e esse sistema ele permanece do mesmo jeito, mesmo um titular saindo e um virtual reserva entrando, porque o Tite a gente conhece muito bem, mexe muito pouco em formação do time, tanto que, citando o exemplo, o Léo Ortiz, que é um zagueiro muito técnico, no Bragantino jogava muito com linha alta, né, praticamente construindo a partir do campo de ataque. Então o Tite entendeu, ele dá para jogar como volante, mas não mexeu no sistema para o Léo Ortiz jogar, para ser titular dessa equipe. O time continua tendo 2 volantes. Ele é volante, ele não é um terceiro zagueiro. Então o Tite mexe muito pouco e os jogadores entendem isso muito bem. O Corinthians, nem a gente entende, eu acho que o Emiliano Dias, o Ramon Dias, eles estão tentando entender como jogar como jogo coletivo essa equipe, né? Já jogou com 3 zagueiros, jogou com 2 alas, laterais como alas, depois pontas como alas, jogou com 3 volantes. O Corinthians fez uma janela de alguns volantes, inclusive, né? Trouxe o Charles, banco de reservas. O Alex Santana chegou, acabou se lesionando. Agora, o Hector... o Breno já jogou nessa função no primeiro turno. O Hernandes acabou chegando também. No primeiro turno, o Paulinho foi titular desse jogo contra o Flamengo. Só para você ter um exemplo, né? O Paulinho, que já saiu do Corinthians, foi titular nesse jogo contra o Flamengo. Então a gente vê um Flamengo modificado, mas se olhar no espelho, vai ver a mesma cara. Talvez ali com uma maquiagem diferente, mas é a mesma cara. O Corinthians a gente não conhece o rosto ainda. Então, ele usa a atmosfera, obviamente, para tentar fazer com que esse time eleve um pouco seu patamar de competitividade para pontuar contra o Flamengo. Eu estou falando pontuar contra o Flamengo, não é nem vencer o jogo, porque eu acho que vencer o jogo é fundamental para um time que quer sair da zona de rebaixamento. E para o Ramon Dias também, ele trata esse jogo com peso de guerra, de mobilização total, porque ele sabe que ainda precisa de um jogo para chamar de seu. Aquele jogo, né, que o técnico mostra a que veio. Porque tem ali a classificação contra o Grêmio, ali a maneira como o Corinthians se envolveu, a dedicação de ter jogado com 1 a menos no jogo da Arena, de ter vencido nos pênaltis fora de casa, mas ainda não tem uma partida que o torcedor corintiano olha e fala, agora sim, a gente confia no treinador e esse time está num caminho certo. Porque teve muita dificuldade também, não coloco só na conta do Ramon Dias, do Emiliano. E no ano passado no Vasco, ele teve alguns jogos desses, e num clássico também, contra o Fluminense, vencendo por 4-2, no Newton Santos, com muito volume de jogo, com muita dedicação dos jogadores, certamente ele vai cobrar isso. E do lado do Flamengo, o Tite, por mais que tenha alguns percalços na temporada, algumas cornetas da torcida, ele já tem essa credencial muito bem estabelecida. Ele já teve a goleada sobre o Vasco, ele conseguiu se classificar na Libertadores, de certa forma... Ele, nos jogos contra o Fluminense, mesmo ainda na época do Diniz, o Flamengo é superior, o Flamengo consegue ser dominante mesmo tendo menos posse de bola. Então, de alguma maneira, a identidade do time está estabelecida. E no caso do Corinthians, essa busca do Ramon Dias
está demorando a dar resultado e certamente isso incomoda, porque o Ramon Dias é um técnico experiente, um técnico com muita bagagem, e ele sabe que quanto mais demorar a botar o time titular, a dar uma cara para essa equipe, a ter uma identidade estabelecida, e o Corinthians nessa situação, o redemoinho vai puxando para baixo. E um clube do Corinthians nessa situação... Imagina uma derrota para o Flamengo em casa e uma derrota acachapante, como já aconteceu recentemente. Eu acho que é como perde, Mauro, assim, porque não imagino, tá? O torcedor, claro, ele vai sempre ter a esperança, porque é o direito do torcedor ser passional ao extremo. Mas, assim, eu não imagino que nem no melhor das previsões de canetinha tenha uma vitória contra o Flamengo nesse momento que o Corinthians vive. Porque, assim, ok... a esperança pode estar num Flamengo ainda não muito encaixado. O Breler fala em manter um padrão ali, mas não é um padrão, pelo menos na minha visão, que extrai o melhor que o Flamengo pode oferecer. Tem jogadores que podem entrar pela primeira vez com a camisa do Flamengo, mas ainda assim é o jogo para a derrota selar uma crise maior no Corinthians? Eu acho que o Ramon não quis assustar o torcedor, né? E falou só de uma guerra contra o Flamengo. Na verdade, faltam 14 batalhas pro Corinthians, né? Bom, 14. Verdade. Todos jogam. Quando passar desse, agora a guerra é com o Botafogo, agora a guerra é com não sei quem, não sei... Porque daqui pro final, todo jogo vai ter esse espírito. Não adianta ficar... E o problema não está no adversário fragilizado ou não. Não é o melhor Flamengo que vem. Pô, ainda bem pro Corinthians, senão a coisa era muito pior. Ok. Ontem tinham 12 desfalques no Juventude. Pô, tava longe de ser o melhor Juventude, hein? Perdeu, tava 2-0. Então, provavelmente está no Corinthians se arrumar, né? Não no adversário. Quanto mais que fase que tá o Corinthians? Fragilizado, melhor. Então quem sabe consegue um empate. Que é bom para quem? O Corinthians tem menos... Para ninguém. Então, o Flamengo depende do que vai acontecer entre Botafogo e Ceará e o jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense. Se eles também empatarem, continua a mesma turma ali, caminhando junto. Agora, se o Flamengo empata e o Botafogo ganha ou o Fortaleza ganha, aí sim é ruim para o Flamengo. Evidentemente que eles vão abrir uma pontuação maior na frente. E o próprio Palmeiras, que vem atrás se ganhar do Atlético Paranaense. Então, esse jogo, para o Flamengo, a gente só vai saber se, caso aconteça um empate, se foi ruim demais ou se ainda se salvou, porque todo mundo ali ficou embolado ainda. Para o Corinthians tem 24 jogos e 22 pontos, gente. A gente mostrou ali, você botou contra times da Série A, deu um pouquinho mais de 30% ali. 30, alguma coisa. Então, que 31, alguma coisa. Que é o percentual que o Corinthians tem nesse campeonato, 30%. Se o Corinthians empatasse todos os jogos, são 38, o Corinthians vai fazer 38 pontos. É uma pontuação que cai. Já não vai porque tem 24 jogos e 22, né? Já tem menos agora. Tem que, pelo menos, encostar o número de jogos e ainda assim, se ficar igual, não dá. 38 a 30, com 38 cai. Não tem sarrafo de 45, 44, mas não vai ser 36, 38, entendeu? 38 vai cair. Então, tem que acontecer alguma coisa. Então, são 14 guerras pela frente. Pensando que tem ainda a Sul-Americana no meio e Copa do Brasil. Mas o Breler e o Elton, eles devem ter uma fórmula para animar o torcedor. Fala, Breler, que eu quero mudar o viés para aquele senhor ali, ó. Está aguardando para saber quem é que ele vai colocar para jogar, mas fala. Aí vai ter um ambiente especial, né? O reencontro dele com a torcida do Corinthians, com a Neoquímica Arena. E a diferença desses dois times hoje vai muito no aspecto anímico. Por mais que o Ramon Dias queira mobilizar ali, dar um tratamento especial de uma final para esse jogo, o Flamengo tem um lado bom para o Flamengo, que é o de manter a concentração. Esse tipo de jogo pode ser traiçoeiro, ainda mais depois de uma partida como aquela do Bahia, que exigiu muito no aspecto defensivo do Flamengo, muito empenho e entrega física dos jogadores. Pode ser aquele jogo que o time entra mais ali, de certa forma, não de salto alto, mas com uma ambição diferente. E essa mobilização do Corinthians, por se tratar de um clássico nacional, as duas maiores torcidas do país, até o tempero do confronto com o Tite, pode ser benéfico para o Flamengo para manter a concentração e, ao mesmo tempo, para jogar de uma forma muito mais leve que a do Corinthians. Compara a subida de ladeira que o Corinthians tem pela frente
com a missão do Flamengo, que é encostar na liderança, que é algo que ainda é negociável. Né? Eu não sei se eu concordo com esse teu viés de salto alto ou coisa que o valha, porque assim, o Flamengo está precisando se provar também. O Flamengo está precisando mostrar que a cada desfalque, que a cada notícia do departamento médico, que a cada momento, ele é capaz de manter essa expectativa de jogar como o melhor elenco do Brasil. Para esse jogo, só para a gente entrar nesse Flamengo, já passando as informações atualizadas. Michael, expectativa de até 2 meses fora. De La Cruz, 2 a 3 semanas fora, os dois com problemas em adutores de coxa. Alcaraz está no bid, está relacionado para a partida. E o Alexandro está no bid. Aí, ó, a gente está vendo o boletim. O boletim médico não dá prazo, né? Não estipula nada, mas aí as nossas apurações dão conta de que são lesões de graus diferentes e que a expectativa é que o Michael fique mais tempo fora do que o De La Cruz. Então, Elton, assim, não sei se é um Flamengo que entra soberano, acho que é um Flamengo que entra precisando provar que, de novo, dá conta da missão. Os dois estão em 3 competições, obviamente em diferentes momentos de tabela, mas a ambição também é muito grande e o Flamengo sabe que tem adversário podendo escapar. Pensando em longo prazo é preocupante, né? Porque o Flamengo ainda persegue o líder do campeonato, que é o Fortaleza, assim como o Botafogo, né? Outras equipes ali perseguindo o Fortaleza. O Flamengo tem esse confronto de Copa Libertadores, importante contra o Peñarol, faz o primeiro jogo em casa, e tem o jogo da volta contra o Bahia, que, aliás, fazendo um parêntese, terminar aí a data FIFA, vou ficar atento ao SPNFC para ouvir os palpites da Daniela Boaventura sobre esses jogos de volta das quartas de final. Você quer algum específico? Não, eu posso te adiantar. Ou você quer de todos? Não, eu quero ouvir os 4. Não, então vamos com calma. Eu queria os 4 com a mesma atenção. Espero que sim. Tá, mas o que está acontecendo com o Flamengo é um time que tem problemas de profundidade de elenco nesse momento, mesmo chegando novos reforços, e a qualidade técnica diminui um pouco também, porque esses jogadores lesionados são jogadores que trazem um diferencial para essa equipe. Como o Tite tem tentado compensar? Com a organização, que todo mundo já conhece. Então, mesmo sendo um time, entre aspas, limitado, é até difícil falar isso do Flamengo, mas o nível técnico cai, obviamente, um pouco mais. Você perde jogadores que decidem. Você não tem o Pedro, para mim é o melhor atacante da América do Sul, jogador convocado para a seleção brasileira, é uma perda muito grande. Então o Tite tenta compensar isso com organização. E eu acho que, no fim das contas, ele até consegue resultados. Vamos lembrar da época da Copa América, né? Muitos jogadores importantes estavam fora e o Flamengo chegou a bater na liderança do Campeonato Brasileiro naquele período. Mas isso é para longo prazo. Eu acho que é muito difícil sustentar isso até o fim da temporada. Nesse momento de enfrentar o Corinthians, do jogo de volta contra o Bahia, com uma vantagem boa, inclusive, né, porque venceu fora de casa, talvez o Flamengo consiga sobreviver. Daí para frente, Dani, é um pouco mais difícil. A gente olhar um pouco em longo prazo, nessa situação que vive o Flamengo hoje, aí sim é difícil sustentar, né, favoritismo ou briga pelo título em 3 competições simultaneamente. E aí, como é que vocês estão vendo? Eu tenho uma dúvida muito grande, assim. A gente viu o Michael entrar, jogar, resolver e machucar. Estava no início de temporada, o que seria para ele, já que ele estava vindo do mundo árabe, onde se fecha o ciclo no meio do ano. E agora a gente tem o De La Cruz machucado e o Alcaraz. Chega em condição de jogo, já está no bid, já está relacionado. Eu confesso que eu fico me perguntando, assim, qual que é a formação ideal desse Flamengo para jogar com o Corinthians, sabe, Mauro? Porque você incorre no mesmo risco, né? De você perder mais um recém-chegado, ou você prefere correr esse risco e colocar um jogador, não igual, mas para ocupar a mesma faixa de campo do que sai machucado? Ele chegou dizendo que está otimamente. Michael também. Então, mas acontece. Então, aí vou ficar adiando a estreia dele, se eu estou precisando, inclusive, né? Porque agora machucou. De La Cruz. O De La Cruz tem uma função para ele fazer ali. Agora o Tite vai estar vacinado, porque ele disse que acabou errando a mão com o Michael pela necessidade. O Michael chegou e jogou 90. Então, com o Alcaraz, se ele já chegar como titular de cara, certamente vai dosar a minutagem. Mas vai colocá-lo, acho que sim, se não tem o outro.
porque... Ele pode armar ali um meio-campo com 2 volantes, né? O Gerson de terceiro homem do meio-campo e colocar 2 pontas, como ele gosta. Aí tem a volta do Pedro, que é a notícia boa, né? Então aí fica o Bruno Henrique de um lado, o Luiz Araújo do outro. Ele pode abrir mão de colocar de início, mas é uma opção, né? Agora o Alexandre, não, esse tá fora de forma, né? O Alexandre, ele tá no bid, mas não tá ainda esse em tá condição há mais de jogo. tempo sem jogar. O outro chegou no aeroporto, o Alcaraz foi muito direto. Não, tô pronto, se o cara quiser, se o técnico quiser, pode me usar domingo. Ele falou. Ele Inclusive, ele falou, né, sei que tem um grande jogo contra Corinthians e tal, ele sabia, ele já veio olhando a tabela e tal, né? Então, assim, eu acho que ele vem para o jogo e deve ser aproveitado. Talvez, como disse o Blair aqui, não vai começar, vou montar outro, mas segundo tempo já testá-lo. Aí também depende como é que vai estar o jogo, né? O que está acontecendo nesse primeiro tempo. E qual a tranquilidade que o Tite vai ter para trabalhar na arena. Eu não acho que vão ficar xingando o Tite, sabe? Assim, não vai ter essa pressão. Vi outros programas da casa hoje, alguns companheiros nossos achando que, forçando uma barra, que parecia Judas mesmo, já traiu o Corinthians 3 vezes. Eu ouvi bastante isso hoje, hein? Eu ouvi também. Você ouviu também, né, Bre? Mas que história Teve é um companheiro nosso dizendo, 3 vezes foi chamado, 3 vezes não quis ir. Porque não era o Corinthians, entendeu? No nível que ele pegou quando ele foi campeão. O Corinthians aí, derrubado e tal, né? Nota-se os problemas que tiveram o Mano Menezes, tá tendo o Ramon. E, obviamente, um convite maravilhoso do outro lado, que era o Flamengo. Acho que o torcedor não vai pensar nisso. O torcedor, acho que reconhece nele alguém que fez muito pelo Corinthians. O torcedor tem o maior carinho. Não imagino que ele seja hostilizado lá, não. Eu tenho um ponto sobre isso. A gente já vai resgatar aqui o meu motivo de preocupação. Deixa eu só ouvir o Elton sobre a formação desse Flamengo, pra gente não passar batido lá do camarote. Afinal de contas, querido, é camarote Salvador. Você tá pensando o quê, né? Pouca coisa, não. Eu quero a opinião dele sobre essa formação do Flamengo, Elton. O que você faria? Já colocaria Alcaraz para jogar ou seria um pouco mais cauteloso diante das lesões recentes? Que quebra a cabeça, né? A gente conhece a formação, isso é fato. Eu acho que não vai mudar muito a formação. Né? Uma linha de 4 jogadores, 2 marcadores, 2 volantes, um meio articulador um pouco mais à frente, 2 pontas, normalmente um mais de 1 contra 1, de profundidade, um outro mais construtor e uma referência. O Tite contra o Bahia colocou o Bruno Henrique de centroavante para não perder a característica do time. Só para a gente lembrar, né? Recordar com relação a isso. Mesmo sacrificando o Bruno Henrique ali como referência, jogando de costas, que ele não sabe jogar, não é a sua melhor versão, né, de atacante, ele entrou ali como uma referência. Mas é muito difícil montar esse quebra-cabeça, né, Dani? Porque ele pode colocar o Wesley na lateral direita, pode trazer... O Léo Pereira já fez lateral esquerda, né, como a gente já viu em algumas oportunidades numa linha de 4 e jogar como lateral esquerdo, e aí colocar o Davi Luiz como... um zagueiro, manter o Léo Ortiz um pouco mais à frente, usar o Gerson como articulador por dentro ou pelo lado direito como esse ponta construtor. E aí ele tem a opção também dos caras que acabaram nem entrando, né? O Lohan, que, como eu falei, foi titular no jogo de ida. Entrou Igor Jesus durante o jogo contra o Bahia também, que pode fazer uma função um pouco mais ali de articulação por dentro. O Everton, né? Que não é o Cebolinha e também não é o Luiz Araújo. O Everton Araújo, uma mistura dos dois aí no nome, pode fazer essa função também no meio-campo para sustentar um pouco mais a bola. Ele tem opções que, como eu falei, baixa um pouco a qualidade técnica da equipe, mas mantém a organização. Mas é muito difícil a gente ponderar agora, né, como o Tite vai fazer. Ele tem a data FIFA, né? Ele tem esse jogo contra o Corinthians e tem a data FIFA. Vai perder alguns jogadores, mas vai descansar muitos também. Então pode ser até que ele mantenha uma formação um pouco mais forte, né, para esse jogo contra o Corinthians no fim de semana. E até compreensível do lado do Tite ter dado essa exagerada com o Michael, porque era opção, precisava jogar, não tinha reposição no banco. Agora, com o Alcaraz, precisa tomar esse cuidado para não correr o risco de estourar mais um. Mas eu acho que uma coisa que dá confiança para o Tite é o fato do Everton Araújo e do Igor Jesus terem correspondido bem contra o Bahia. Então o Tite pode ter confiança ou de lançar como titular ou de ter ali no banco de reservas eles prontos para jogar um tempo, 30 minutos. Eles mostraram isso para o Tite num jogo de uma alta exigência de marcação do Flamengo. E o Alcaraz, eu vejo que é preciso também tomar cuidado com o posicionamento dele, porque eu lembro do Alcaraz jogando no Racing
com o Fernando Gago. E ali o Aníbal Moreno era o volante de proteção. E ali o Aníbal Moreno fazia um papel realmente de como ele faz no Palmeiras, ocupando vários espaços. E o Alcaraz tinha muita liberdade como terceiro homem de meio campo para chegar lá na frente. E foi talvez o melhor momento da carreira do Alcaraz, em que ele estava surgindo, se afirmando no Racing. É um jogador com muito recurso técnico, ele tem ali força física, um cara de passadas largas, mas ele precisa jogar ali com essa liberdade de ir para frente. Então, em alguns momentos ali, o Tite pode fazer se ele jogar com o Gerson e Alcaraz, o Gerson segurar um pouco mais e dar esse campo, dar esse espaço para o Alcaraz pisar na área, chegar na frente, porque ele tem recurso para isso, tem qualidade. E ele, como um volante ali, um segundo volante até, para mim acaba sendo um desperdício para a qualidade e principalmente para o mais forte do jogo dele, que é chegar da área, que é vir de trás. E nesse aspecto ele lembra até em alguns momentos, né, jogadores como o Renato Augusto, que tem qualidade técnica, mas ao mesmo tempo uma leitura de espaços muito boa para preencher esses espaços ofensivos. Então é um jogador que todo mundo tem uma expectativa grande, mesmo não tendo conseguido se firmar na Europa, muito jovem, 21 anos, com muita capacidade ainda de se desenvolver, mas eu vejo que o Tite precisa usá-lo o mais próximo possível da intermediária, da área adversária, porque vejo ele com mais características ofensivas do que defensivas. Eu acho que o Tite vai usá-lo, nesse jogo. Em algum momento você acha que o Alcaraz entra? Se não precisar, tá 2-0 Flamengo, não é? Aí deixa, porque ele tem 10 dias para treinar o cara, para ver. Se bem que assim, não vai ter todo mundo ainda, né? O Nico também não volta, né? Então ele pode botar, não volta. 2 a 3 semanas. Então, não volta, então, para os próximos jogos. Falar em próximos jogos, Blair, Corinthians e o Vasco, né? No caso Atlético Paranaense e Juventude, vão jogar dia 11, os outros vão jogar dia 12. Certo. Ainda bem que não tem jogador na seleção, né? Porque melhor. Não tem que montar aquele negócio de jatinho para trazer de volta, senão ia reclamar disso. Imagina se o Scaloni tivesse convocado o Verratti. Exatamente. Agora o Flamengo joga 12, o Flamengo vai ceder alguém, mesmo com esses machucados todos. Aí alguém vai, né? Gerson, a seleção uruguaia, eu confesso a vocês que a gente tem que dar uma olhada. Só uma informação, o Igor Jesus, a notícia que está correndo hoje, inicialmente dada pelo Vene Casagrande e confirmada, é que o Igor Jesus está sendo vendido para o Estrela Amadora, um clube de Portugal. Então, assim, pode também estar se despedindo, né? O Braz falou em contratações e saídas, previa de 2 a 3 saídas na última fala dele, e essa é uma delas. O Vitor Hugo, eu ia falar Hugo Moura. Vasco é o próximo assunto aqui, eu vou falar do Hugo Moura já. Mas o Vitor Hugo já foi, né, na negociação até para a chegada dos reforços, e agora o Igor. Mauro, você tocou no... Estrela Amadora irá pagar 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Igor Jesus. Tá bom, galera? Depois a gente continua aí. Um ponto que eu quero voltar. Antes dos placares. Aí a gente vai saber se eles estão vendo o programa mesmo. O Tite. Ídolo. Acho que até muito mais na torcida do Corinthians do que na do Flamengo, que ainda tem alguma resistência. Mas tem uma declaração recente dele. Talvez você gosta da pimentinha. Pegue mais do que... Como é que você falou? O Judas? É uma mentirinha dele, não. né? É uma mentirinha assim eu de fazer também média. acho, mas ele falou, não falou? Falou aí, ó. Mas ele falou. Não é mentirinha, eu explico. Vamos. Pelo amor e pela torcida do Flamengo. Porque eu também sou torcedor do Flamengo. A minha esposa também é torcedora do Flamengo. E a gente sente. Então ela teve que me aguentar esses dias todos para angariar energia. E talvez esse carinho, para falar um pouquinho mais de humanidade, tenha sido dado a ela também. Porque ela me acolheu. Eu com a minha tromba e com a minha tristeza. Como diria Pascoal, Mauro, é todo mundo Flamengo. É tudo para dar renda, tudo combinado para dar renda, como diria o Pascoal. Assim, você acha que a torcida vai relevar? A torcida do Corinthians não leva isso em conta? Eu acho que há de se entender, assim, tá trabalhando aqui, eu agora visto a camisa da ESPN, gente. Agora o Tite está lá no Flamengo, ele vai torcer para quem? Pro Corinthians ganhar dele? Não, vai torcer pro Flamengo. Agora, falar que é torcedor, eu não sei se no fundo ele é torcedor do Grêmio, onde ele foi o primeiro grande time, onde ele ganhou uma Copa do Brasil, e se isso foi ficando. É claro que
torceu vários anos pelo Corinthians porque estava bem sucedido. Aí a família toda abraça o Corinthians, pô, campeão de Libertadores, do mundo. Mas me parece que a fala foi mais nessa linha, né, Mauro? De estou aqui hoje, somos torcedores do Flamengo. A gente sofre. Ele falou, pô, minha mulher sofre, que eu fiquei triste, que ele tomou de 4 lá, foi para casa super chateada, a mulher teve que engoli-lo e tal. Porque é óbvio, a família dele, ainda mais o filho trabalhando lá, todo mundo. Assim como alguns jogadores que, no momento que estão naquele time, torcem para aquele time. Mas, no fundo, tem alguém lá no coração. Não sei te afirmar, só o Tite vai poder dizer quando quiser, se o dele é um coração do Grêmio, se o dele é um coração do Corinthians, ou quem sabe do Flamengo, se as conquistas vierem, dependendo do tempo que ele fique. Claro, esse aí, neste caso, jogador e técnico, torcedor não, mas eu admito que possa virar casaca. E o torcedor que passou a vida inteira torcendo para o Flamengo não vai me chegar com 30 anos de idade e falar que agora torce para o Vasco. Não dá, não combina. Mas técnico, jogador, se o Tite ganhar muita coisa aí, for feliz com o Flamengo, como ele espera, e o torcedor também, isso vai se confirmando. Agora, você está dizendo se o corintiano gostou de ouvir Exatamente. Elton Serra, como é que é o bordão do Elton Serra? O comentarista que nunca erra. Eu quero saber a opinião dele sobre esse assunto, para você falar depois, Brilho. Para ele não dizer que vai concordar com você que vai ter que concordar com ele. Eu acho que é muito mais essa questão de realmente torcer para o emprego, né? Torcer para o clube, né? Torce porque o Tite hoje trabalha no Flamengo. O Tite, ele deu uma declaração em 2022, antes de um jogo Flamengo e Corinthians, se declarando ao Corinthians. E ele era técnico da Seleção Brasileira, de Copa do Mundo. Quem for na internet aí pesquisar, vai achar, no fim de 2022. Um jogo na Neoquímica Arena, um jogo entre Corinthians e Flamengo. Então, é claro que ele tem uma relação muito, muito estreita com o Corinthians, onde ele conquistou os seus maiores títulos da carreira. Então é muito natural, mesmo essa passagem pela seleção brasileira, sendo soberano em eliminatórias, conquistando Copa América, enfim. É um técnico que tem essa relação com o Corinthians. Eu acho que a declaração dele tem muito a ver com... Ele depois dali, inclusive, teve esse problema da arritmia. Foi antes desse episódio, não foi, Dani? Foi depois do jogo contra o Bolívar, essa declaração, né? Que ele estava ali com o Rossi... Será que foi isso? Se eu não estou enganado. Foi lá na Bolívia, depois do jogo, mas ele tinha classificado. Isso, foi... Aí ele vai pro vestiário e passa mal. Isso, será que foi isso? Aí ele passa mal no vestiário lá depois. Então, será que foi a mentira? Mentira não, vou falar que é mentira. Tem todo direito de torcer para quem ele quiser. Mas, assim, será que foi ter que dizer ali naquele momento algo que não necessariamente vinha do Subiu a pressão. Naquele momento ele estava sendo sincero. Ele é Flamengo. Agora, não, claro que ele é sério. Flamengo. Hoje ele é Flamengo. Mas acho que o torcedor do Corinthians tem que entender que hoje ele é Flamengo. Em 22, como disse o Elton, e o camarada do Elton é tão perfeito que a gente não ouve o som do trio elétrico que está passando lá. Não escuta nada. Acústica maravilhosa. É acústica maravilhosa. Você acha que a câmera está fechadinha agosto, assim por quê? É agosto ainda. Mas aí tem carnaval, tem carnaval fora de época. Aí você acha que tá fechadinha assim por quê? Para não ver a bancada dos copos aqui, ó. O Whey tá bombando. Então, agora em 22, ele também não tinha passado ainda pelo Flamengo, não tinha relação nenhuma com o Flamengo. Sim, claro. Então, natural que ele falasse do Corinthians. Se fosse perguntado, sei lá, um jogo decisivo Corinthians e Grêmio, talvez ele tivesse que se dividir ou confirmar, não, sou mais Grêmio, eu sou mais Corinthians. É que o professor... não falar nada, né? É que o professor Adenor, Mauro, geralmente dá uma exagerada ao dourar a pílula. A gente lembra no começo do ano, o Campeonato Carioca é o melhor do Brasil, e ele mesmo depois volta atrás, olha, não... exagerei. Então, o Tite tem dessas também, mas nesse sentido eu concordo com você ali, ele falando de uma maneira profissional, de como ali abraça o clube, de como veste a camisa por ser o atual emprego, como o Elton disse, mas o torcedor é legítimo também o torcedor corintiano que... Cara, isso daí é tão sem necessidade que nem precisava ter debate para falar sobre isso, né? Olhe, que ouça essa declaração e não curta. Assim como o torcedor de São Paulo não curtiu, quando o Rogério Ceni falou, elogiou a torcida do Flamengo, Sim, falou que verdade. ser Flamengo é diferente, o torcedor de São Paulo ficou bravo com ele. Tanto é que quando voltou o Morumbi, foi vaiado, o torcedor pegou no pé. Então é natural, é um sentimento de torcedor. Mas analisando ali friamente a decisão que o Tite tomou de ir para o Flamengo e ter recusado o Corinthians, eu entendo completamente. E acredito que o torcedor do Corinthians não deva guardar mágoa por isso,
Porque, primeiro, naquele momento, o Corinthians estava vivendo um período eleitoral, havia uma grande possibilidade de quem o contrataria sair do poder, como aconteceu. O grupo do Duílio não se manteve no poder, então era um risco muito grande para ele, tanto é que o Mano, que foi contratado naquela situação, com um contrato longo, acabou saindo, não ficou. Então o Tite sabia desse risco e calculou tudo isso. E no caso do Flamengo, ele até tinha dito, eu não vou trabalhar mais em 2023, vou esperar. Mas foi uma proposta que o seduziu no aspecto mais esportivo do que financeiro, não tenho dúvida. Então o Tite enxergou ali a perspectiva de que o Flamengo, vindo de uma temporada ruim, em que não ganhou títulos, poderia se reconstruir e ele tinha recursos para isso. Então acredito que o tempo acabou dando razão ao Tite, por mais que o torcedor tenha ficado chateado, de certa forma magoado, mas acredito que não é o tipo de mágoa também que vai durar, que o torcedor... Se ele ganhar esse jogo, e a chance é grande... 2-0 Flamengo e tal, ele vai para a coletiva e vão dizer, você empurrou o Corinthians mais pro buraco. Tenho certeza que é a cara dele dizer assim, olha, gente, hoje eu sou Flamengo, estou disputando uma liderança, mas fico muito chateado, fico muito triste em ver o Corinthians nessa situação. É a cara dele. E é certo, né? Porque assim, hoje ele defende cara, ele teve o maior carinho lá tanto tempo, ele vai dizer, eu não gostaria de ver o Corinthians nessa situação. Sabe? Vamos lá então, falei que falaria de Igor Jesus. Cara, então é o seguinte... Flamengo vende Igor Jesus ao Estrela da Amadora de Portugal. Veja valores. Vamos lá então direto ao assunto. Os portugueses pagarão 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Igor. A outra metade fica com o Mengão. Igor Jesus e seu empresário viajam para Portugal neste sábado. Ele assinará contrato válido por 4 temporadas com seu novo clube. Com 32 partidas como profissional, Igor passou a ter mais oportunidades no Flamengo a partir da chegada de Tite. O jornalista Vene Casagrande noticiou primeiramente a proposta do Estrela da Amadora por Igor Jesus. E mais, galera, a escalação do Mengão, Pedro volta e Alcaraz já será relacionado contra o Corinthians. Alcaraz está no bid junto com Alexandro. É isso aí, os dois já estão cadastrados no bid, já podem estrear se quiser, né? Recém-contratado meio argentino, se apresentou bem fisicamente e tem chances de estrear. Depois da vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, iniciou a preparação para a partida contra o Corinthians domingo, né, às 16 horas, na Neoquímica Arena, jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Alcaraz, inclusive, será relacionado pelo Tite para o próximo jogo, uma vez que ele estava na pré-temporada com o Southampton na Inglaterra e chegou bem fisicamente. Quem também será relacionado é Pedro, recuperado de lesão na coxa esquerda, o artilheiro rubro-negro com 31 gols na temporada, incluindo 2 em amistosos. Tem boas chances de começar como titular no domingo. Depois desse jogo, Pedro se reapresenta à seleção brasileira, galera. Então é isso e mais, hein, cara. Temos aqui, o provável Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan e Alcaraz. Bruno Henrique é dúvida, junto com Léo Ortiz e também Wesley. Esses 3 são dúvidas, tá? Gerson, Luiz Araújo e Pedro estão confirmados também aqui na provável escalação. Alexandro também está publicado no bid, galera. Já tem nome regularizado e, se o Tite assim entender, pode escalá-lo contra o Corinthians, se ele estiver bem fisicamente, né? O lateral esquerdo de 33 anos, ex-Juventus, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. Em uma das declarações à Flá TV, fez referência a Felipe Luiz, um expoente na posição dentro do Flamengo e do futebol mundial. Felipe Luiz é um irmão para mim, profissional que sempre respeitei, sempre foi meu espelho, né? Não só na seleção, mas no Atlético de Madrid, sempre olhava como Felipe Luiz jogava e sempre quis aprender ao máximo com todos que conheço. Felipe Luiz, muito obrigado, nos vemos por aí. Tá aí o Alexandro, né, que chegou na manhã desta sexta-feira. Tá bom, né, galera? Tá bom demais. Quero pedir aqui pra você, já chega aí, antes de sair do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos pra dentro, galera. Saudações rubro-negras. Fui!